Está visualizando aí, né, Camila, a minha tela? Sim, está aparecendo sim. Muito bem. Bom, a gente vai começar a abordar agora, nós ainda vamos continuar falando sobre vigas, apesar que esse assunto ele é um pouquinho mais amplo, ele vai servir também para lajes, né? Vigas pré-moldadas, lajes duplo T pré-moldadas também, ou seja, não especificamente para viga retangular de concreto moldado em loco, né? E aqui trata-se o seguinte, né? Do estado limite de serviço, de deformações excessivas e fissuração, tá? Então, nós vamos estudar esses dois estados limite, tá certo? Tem o estado limite também relacionado à fadiga, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver. Não, acho que dá para a gente falar depois, ao final desse assunto, né? Nós vamos ver ao final, depois de abordar esses dois tópicos, a gente vai abordar também o estado limite de fadiga, que aí depois a gente vai juntar tudo isso que nós estamos estudando aqui, de viga, armadura longitudinal, transversal, tudo isso que nós vamos ver aqui, né? Mais a verificação em fadiga, e aí nós vamos aplicar isso num exercício na viga de uma ponte, tá? Que vai servir para qualquer outro caso, aí basta fazer o ajuste de acordo com cada situação, né? Retangular ou viga T, tanto faz, tá? Então, muito bem. E o que vem a ser, então, primeiro, as deformações excessivas? Deformação excessiva, a norma, ela orienta que seja feita a verificação de flecha. E por que eu preciso fazer essa verificação de flecha, né? De acordo com a norma 6118, tá certo? A verificação de flecha, ela sempre foi um requisito normativo, né? É uma verificação que sempre foi feita. Só que aqui a gente vai abordar essa questão de uma outra maneira, digamos assim, de uma maneira mais ampla, né? Porque aquela flecha elástica que nós calculamos, utilizando aquela equação, que a gente vai ver também mais para frente um pouco, né? Ela representa a flecha numa seção transversal quando ela está totalmente íntegra. O que eu quero dizer? Que em determinadas circunstâncias, onde ocorra fissuração, na seção onde ocorreu ou houve uma fissura, aquela seção transversal, exatamente no mesmo alinhamento da fissura, não tem mais as mesmas características geométricas da seção transversal original. Devido à fissura, ela sofreu uma redução. Se ela sofreu redução, eu tenho redução de momento de inércia. Se eu tenho redução da altura, eu tenho redução da altura útil. Tenho redução ou variação, não necessariamente uma redução, mas uma variação da posição da linha neutra. Então, a linha neutra não está mais naquela posição onde eu supus que ela estivesse quando eu fiz o dimensionamento, né? Então, a norma, ela passou a prescrever a utilização do momento de inércia de uma seção homogeneizada e fissurada, tá? A gente vai ver isso mais detalhadamente, vai entender melhor o que é isso. Numa seção da viga onde houve fissura, quer ver? Eu vou pegar aqui uma imagem. Vou pegar uma imagem aqui. Essa aqui.
Essa aqui está boa. Aí, deixa eu ver se dá para colar ela aqui. Não vai ficar tão grande. Dá para você enxergar aí? Vou tentar ampliar ela. Professor, agora não está aparecendo mais a sua tela. Não? Não, agora não. Ué? Vamos aqui de novo. O que será que aconteceu? Voltou. Agora apareceu? Sim. Nossa, que estranho. Bom, você está visualizando a imagem que eu colei aqui, né? Isso. Está conseguindo enxergar? Não sei se está nítido aí para você. Está vendo que ela está fissurada? Uhum. A imagem está certinha. Isso, ótimo. Então, essa imagem fissurada, claro que aqui está exagerado, né? Se chegar nesse ponto, a coisa é um pouco mais complicada, né? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: observe, desenhar. Observe que aqui eu tenho uma fissura, aqui eu tenho outra fissura, certo? Entre as duas fissuras, o concreto está íntegro. Ele não fissura em todos os lugares. Ele não vai como é que fala? Deteriorar 100%. Ele vai trincar, quebrar na seção da trinca. Entre uma trinca e outra, ele é um concreto íntegro. Então, nesse trecho aqui, né? Aqui, a seção é total. A seção transversal ela tem a mesma geometria da seção inicial. Aqui na trinca, a seção transversal é só isso aqui. Ela para na trinca. Deu para entender o raciocínio? Deixa eu ver se eu pego uma outra imagem aqui, de repente, um pouco mais... Tem umas aqui que estão muito exageradas. Acho que essa aqui vai dar para... Né? A outra possibilidade... Acho que talvez isso aqui elucide melhor. Nessa imagem aqui, né, na seção... Não consigo desenhar em cima da imagem. Nessa seção aqui, onde eu estou riscando de preto, a seção original, ela tem as mesmas dimensões da seção original. Aqui onde está fissurado, a seção tem essa dimensão. Então perceba que há uma que está exagerado, obviamente, claro que pode chegar nesse ponto, mas o objetivo aqui é demonstrar isso. Nessa seção íntegra, que não houve fissura, a inércia é a mesma que foi adotada inicialmente, tudo. Mas nessa seção fissurada, a inércia não é mais a mesma. O que significa que a rigidez, modo de elasticidade pelo momento de inércia, não é o mesmo da seção íntegra. Ele vai ser menor. Se há uma perda de rigidez, isso afeta diretamente na deformação. Então, quanto mais ela fissura, menos rigidez ela tem, probabilidade de aumentar as deformações. Então, isso vai depender muito de como essas fissuras acabam ocorrendo, né? Ao longo aqui da minha viga, tá certo?
A gente vai procurar explicar melhor isso daí. Então, o que a norma ela prevê? Que seja aplicado um momento de inércia efetivo, né? Aqui, ó, momento de inércia. Um momento de inércia efetivo, tá? No lugar do momento de inércia no estádio 2 puro. Já vamos entender o que é estádio 2 puro também, tá certo? Então, essa aplicação do momento de inércia efetivo conduz a uma estimativa mais realista dos deslocamentos e das flechas, né? Também, obviamente, da fissuração, tá certo? Sob as condições que foram assumidas nas verificações. Então, em vigas submetidas deixa eu mudar essa cor aqui, que eu acho que está mais fácil, porque aqui está difícil, né? Vigas submetidas à flexão, ocorre variação do valor do momento fletor. Isso nós já sabemos. Em cada uma das seções ao longo do vão da viga, tá? O que ocorre também uma variação da linha neutra, porque nós calculamos a posição da linha neutra pelo momento máximo. Mas se eu mudo esse momento, a posição da linha neutra também muda, tá certo? Então, observe que todos os cálculos que nós fazemos são considerados os esforços máximos. Então, consequentemente, né, a profundidade das fissuras também. Então, há uma variação da linha neutra e também da profundidade de fissuras, tá certo? Antes da publicação dessa norma, né, usava-se um momento de inércia no estádio 2 puro, tá? Qual que é a grande diferença? O estádio 2 puro, ele não considera a variação do momento fletor, né, baseando seu cálculo na seção mais crítica, tá certo? E também levando, né, em conta que ele despreza a menor solicitação sobre as demais seções, tá certo? Bom, mas também tem uma parcela não considerada nisso tudo, que é a contribuição da resistência à tração das seções de concreto ainda íntegro, que são essas regiões aqui entre uma fissura e outra. São as seções ainda íntegras. Tá certo? Deixa eu só responder aqui o Roberto. Eu acho que ele não vai chegar até. Bom, tudo bem, então vamos em frente nós aqui, tá? Então, a questão do concreto íntegro entre as fissuras. E é basicamente isso aqui que acontece, né? Então, através de um método de cálculo, né, que utilizado aqui pela fórmula de Branson, foi o cara que estudou toda esse comportamento, esse fenômeno na estrutura de concreto, tá certo? Então, o momento de inércia efetivo, tá, calculado pela fórmula de Branson, ele inclui as parcelas, né, e conduz a estimativas mais precisas, né, do comportamento dos deslocamentos e das fissuras, tá, consequentemente do carregamento. Então, a posição da linha neutra, ela sofre uma variação de altura, porque quando eu calculo pelo momento máximo da seção, mais solicitado. Então, eu tenho a posição da linha neutra, mas eu não tenho a posição da linha neutra na viga inteira. Então, à medida que o momento fletor ele varia, a posição da linha neutra também vai variar, tá certo? Então, aqui tem dois aspectos, né? Tem a variação da altura da linha neutra
que aqui ele chama no estádio X2, que é a posição da linha neutra no estádio puro, estádio 2 puro, e o concreto íntegro entre fissuras, tá certo? Então, o objetivo é fazer a consideração de todos os fatores que influenciam ali na verificação das deformações, tá? Então, para a verificação das deformações, deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Pronto. Tá? Então, para verificação das deformações e de fissuração, a norma ela recomenda a aplicação do método de inércia efetivo, calculado pela fórmula de Branson, que é essa fórmula aqui embaixo. Então, a inércia efetiva é o momento de fissuração, MR, tá? Que é o momento limite do estádio 1 de fissuração, o momento máximo para a combinação que eu desejo, que deformações e fissuração, as combinações de cálculos são diferentes das combinações de cálculos, as combinações normais para verificação do estado limite último, tá? Então, combinações são diferentes, a gente vai ver isso também. Então, eu vou calcular o momento máximo para cada tipo de combinação, né? Combinação quase permanente, combinação frequente ou combinação rara, tá? Tudo isso ao cubo, vezes o momento de inércia inicial, né? Da seção íntegra, mais 1 menos a mesma relação, momento de fissuração pelo momento máximo ao cubo, tudo isso vezes o momento de inércia no estádio 2 puro. Isso tudo, o resultado tem que ser menor que o momento de inércia inicial. Ou seja, vai haver uma redução dessa inércia. Tá? É uma inércia equivalente, levando em consideração a rigidez da seção íntegra e da seção fissurada. Tá? E o momento de fissuração, MR, ele é calculado por essa equação, onde aqui eu tenho alfa para vigas, né? 1,5 de seções retangulares, 1,2 seção em T. O FCTM é aquele mesmo que a gente calculou em armadura tracionada, né? Resistência média do concreto à tração. Momento de inércia inicial dividido aqui pela distância do centro de gravidade da fibra mais tracionada. Tá certo? Muito bem, então na realidade, o que acontece, né, na verificação da flecha aqui da seção? Deixa eu ver, isso não está... Não tem problema. Eu vou colocar isso aqui do lado, porque eu vou desenvolver isso aqui passo a passo com vocês. Aqui. Hoje é 25. Estado limite de serviço. Fissuração. Tá certo? Muito bem. Bom, aqui a gente vai fazer análise na seção considerando o que ocorre numa seção transversal aqui de uma viga retangular com armadura simples, tá? Bom,
Vamos supor que aqui é uma seção fissurada, isso que nós vamos analisar aqui. Tá? O estado limite de serviço, uma seção fissurada. Tá? A linha neutra ela vai sofrer uma variação, como nós já comentamos. Tá? Então, tem deformação do aço, deformação do concreto, mesma coisa. Resultante de tração na armadura, tensão na armadura, resultante de compressão do concreto, tensão do concreto. Observe esse diagrama, né? Inicialmente, eu acho que não está... não. Tá. O que acontece numa seção fissurada, tá? Para que possamos entender melhor. O diagrama, digamos assim, original na flexão, é o diagrama parábola retângulo. Né? Aqui tem a posição da linha neutra, e ele faz isso. Parábola retângulo. Aí a norma, né, vem a teoria, tal, e verifica que eu posso atribuir um diagrama retangular, né, que aqui, ó, vamos supor que aqui é o X, a linha neutra, né, aqui é a linha neutra. Linha neutra, aqui é o X. Aqui não vai ser o X, aqui é 0,8 de X. Que é uma simplificação da primeira consideração, que é o diagrama parábola retângulo. Mas isso considerando a seção íntegra, tá? Aqui é 0,8 de X, esse X. Certo? Na seção fissurada, a distribuição de tensões, ela sofre uma mudança, onde ela passa aqui agora a ter uma distribuição linear, né, triangular. Certo? Por isso que aqui está desse jeito, está dessa maneira. Tá? Então aqui tem um diagrama parábola retangular, um diagrama parábola retângulo, e isso aqui na seção íntegra. Considerando isso daqui, seção íntegra, ou seja, não ocorreu fissuração. Aqui, seção fissurada. Seção fissurada, tá? E a posição da linha neutra, ela vai mudar. Agora ela vai estar aqui. E aqui é onde nós chamamos que é a posição da linha neutra no estádio 2 puro. Então, é o que é o X no estádio 2 puro, na seção fissurada. Tá? Por que estádio 2? Porque nós temos os estádios de fissuração, certo? E nós já vamos falar sobre isso, tá? Então, esse processo, então aqui eu tenho a seção íntegra, o diagrama parábola retângulo, um diagrama retangular que é uma simplificação do primeiro, porém, em termos de resposta, não... os resultados são tão próximos, né,
que a variação é tão pequena que não justifica uma demanda de cálculo tão grande quanto essa que é necessária para poder achar a posição da linha neutra, tá certo? Então, e na seção fissurada, uma vez que houve fissuração, a distribuição de tensões, ela assume uma outra configuração, ela já não é mais constante, como apesar que ela não é constante aqui. A original, ela varia até um certo ponto e se torna constante. A simplificação transforma em constante, mas no estágio 2 ela é linear, tá certo? Então, analisando aqui exatamente esses elementos, tá? Que nós já conhecemos, deformação específica do concreto, deformação específica do aço, posição da linha neutra no estágio 2 puro, e aqui as resultantes de força e as tensões no concreto, tensão na armadura. Então, com base nesses parâmetros, nós podemos escrever algumas equações, né? Então, aqui nós temos a equação, ou equações, né, na verdade, de compatibilidade tá? Então, é a mesma coisa, ó, por semelhança de triângulo, né? A deformação do concreto está para x2, assim como a deformação do aço está para d menos x2, que é essa altura aqui. Certo? Então, deformação específica do concreto está para x2, assim como a deformação específica do aço está para d menos x2. Então, isolando a deformação específica do aço, né, eu tenho, passo x2, aliás, ao contrário, passo d menos x2 multiplicando, então vai ficar, oh meu Deus, d menos x2 vezes a deformação do concreto, dividido, né, por x2. Então, aqui eu tenho a equação de compatibilidade. Equações constitutivas. Compatibilidade é deformação, tá? Constitutivas são as equações relacionadas à tensão-deformação. Então, aqui, pela lei de Hooke, né, considerando o material elástico linear, eu tenho que o módulo de elasticidade é tensão por deformação. Então, eu posso escrever que a tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes deformação específica, né? E aí eu posso escrever isso para cada material. Para o concreto, então a tensão no concreto é igual ao módulo de elasticidade do concreto, né, o módulo de elasticidade secante, vezes a deformação do concreto. O aço, nós temos aqui a tensão na armadura, né, vai ser igual ao quê? Módulo de elasticidade do aço vezes deformação específica do aço. Mas quem é a deformação específica do aço? É esse carinha aqui. Então, eu multiplico módulo de elasticidade vezes d menos x2 vezes deformação específica do concreto dividido por x2. Então, aqui eu tenho as equações constitutivas, certo?
E a gente sempre volta para o lugar comum, que é o quê? Buscar o equilíbrio de forças na minha seção, tá? Então, a gente vai fazer uma análise de força, de equilíbrio de força e de esforços na seção. Então, equações de equilíbrio. Então, nós temos as forças resultantes. Bom, forças resultantes, nós temos quais? A resultante de compressão do concreto e a resultante de tração da armadura. Aliás, vou colocar aqui na frente. Tá? Então, a resultante de compressão do concreto. Bom, a resultante de compressão do concreto, nós temos aqui, ó, tá? Antes disso, só lá da resistência dos materiais. Tensão, força sobre área. Portanto, força é tensão vezes área, tá? Então, a gente sempre está lá no básico, como eu disse, a gente sempre volta para o lugar comum, né? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tensão, multiplicar pela área na qual essa tensão atua, que agora é uma seção triangular, é uma região triangular. Então, vai ser base vezes altura dividido por 2, tá certo? Quem que é a base? B. Quem que é a altura? x2. Tá? A altura x2, a largura aqui dessa região é B. Então, B vezes x2 dividido por 2 é a área essa área que está em azul claro aqui. Tá? Vezes a tensão, eu tenho a força RC. Tá? Então, a área, que é base vezes x2 dividido por 2, vezes a tensão no concreto. Ok? Quem que é a tensão no concreto? Tensão do concreto é esse cara aqui, ó. Modularidade vezes deformação específica. Então, isso aqui também eu posso reescrever assim, ó. x2 vezes modularidade secante vezes deformação específica do concreto. Tá? Muito bem. E para o aço? Mesma coisa. Eu tenho a área de aço. Tenho a área de aço. Vezes a tensão, eu tenho a resultante de força. Tá? Então, aqui, a resultante de força do aço é a área de aço vezes a tensão da armadura. Quem que é a tensão da armadura? Tensão da armadura é isso tudo aqui. Então, isso aqui vai ser igual a área de aço vezes módulo da cidade do aço vezes D menos x2 vezes a deformação específica do concreto dividido por x2. Tá? Tudo bem até aqui, Camila? Tudo certo, professor. Então, aqui nós temos essa equação e essa daqui. Certo? Temos também essa. Tá? Essa aqui. E essa aqui. Além da equação de compatibilidade.
compatibilidade porque existe uma compatibilidade da deformação específica do aço com a deformação específica do concreto, tá? Elas são compatíveis. Ela aqui é constitutiva porque ela é o material que constitui, né? O que faz tensão. Veja, tensão, eu calculo tensão para qualquer estrutura, independe do material. Para calcular as tensões, independe do material, né? Nós vimos isso né, com certeza vocês viram isso lá em resistência materiais, teoria das estruturas. Vocês devem ter calculado inúmeros exercícios de viga para calcular esforço cortante, momento fletor. A partir dos esforços eu calculo as tensões. Nos exercícios que nós calculamos aí, né, fizemos isso já milhares de vezes, para calcular os esforços solicitantes, eu não preciso saber que material que é, se é aço, se é madeira, se é concreto. Agora, se eu preciso estudar a deformação, aí sim eu preciso do material. Porque cada material vai se deformar de uma maneira. Então eu preciso do módulo de elasticidade, que é a rigidez do material. Então cada material tem a sua rigidez específica, né? O seu módulo de elasticidade. No concreto ele vai variar de acordo com a resistência do FCK do concreto. Tá certo? Então quando eu falo de deformação, eu preciso considerar o material. Quando eu falo de tensão, não preciso. Tá? Existem outras formas de calcular as tensões sem ser essa equação aqui, que vem da teoria da elasticidade. Tá certo? Só para complementar. Tá? Bom, então aqui eu tenho as forças resultantes, que na realidade acaba sendo até esse aqui, né? Isso aqui acaba sendo a força resultante, na verdade, que é esse trecho aqui. Aqui a mesma coisa. Então, essas são as equações das forças resultantes. Então, pelas condições de equilíbrio. Ainda não são as condições de equilíbrio, né? As condições de equilíbrio a gente vai analisar aqui agora com o equilíbrio dos momentos, tá? Então, equilíbrio dos esforços. Ou seja, para que haja equilíbrio, qual é a condição? A resultante de força tem que ser nula. Então, a resultante de compressão tem que ser igual à resultante de tração. Então, o momento, né, seja ele provocado pela força de compressão, vai ser o quê? A resultante de força vezes o braço de alavanca, que é igual a resultante de tração vezes o mesmo braço de alavanca. Tá? E quem é Z, na verdade? Z, aqui na realidade, o que é o Z? É o braço de alavanca, que vai do centro de gravidade da armadura até a linha de ação da força resultante de compressão. Perceba, aqui agora é um triângulo, tá? Esse triângulo aqui, o CG dele está a 1/3 da altura. Então, aqui vai ser x2 dividido por 3, a posição dele aqui, tá? Diferente nesse caso, tá certo? Aqui, ó, esse RCD está exatamente no meio porque é uma seção retangular, tá? Então, por isso que o Z é 0,4 de x, tá? É D menos 0,4 de x. Aqui, como nós temos essa condição de fissuração, deixa eu ver aqui, vou colocar. Então, por exemplo, tem aqui o RC, essa linha de ação,
ela está a essa distância aqui. Tá? É no CG da figura que ela representa, que é, nesse caso, um triângulo, portanto, o CG do triângulo é 1/3 da altura. Certo? Então, essa distância aqui é x2 sobre 3. Tá? Então, para fazer aqui o braço de alavanca, o que vai ser? Voltando aqui rápido. É D menos x2 sobre 3. Tá? Então, aqui Z x2 sobre 3. Certo? Então, com o braço de alavanca mais as forças já calculadas, eu tenho os momentos, né? E consigo aqui definir as equações de equilíbrio. Tá certo? Então, muito bem. Bom, para calcular a posição da linha neutra, né, utilizando exatamente a equação de equilíbrio, onde a força de compressão é igual à força de tração, ou seja, isso é igual a isso, né? Nós estamos afirmando isso, e aqui nós, a partir dessas equações, a gente vai definir a posição da linha neutra no estádio 2, tá? E já vou explicar melhor o que é o estádio 2 puro, tá? Já vou falar isso detalhado para vocês. Bom, muito bem. Então, partindo da equação de equilíbrio, RC igual a RS, que são essas duas equações aqui. Então, eu tenho B vezes x2 vezes módulo de elasticidade secante do concreto vezes da deformação do concreto. Isso é tensão, tá? Tá certo? Dividido por 2. Tá? Isso vai ser igual a área de aço vezes módulo de elasticidade do aço vezes, né, D menos x2 vezes deformação específica do concreto dividido por x2. Tá certo? Aqui, se a gente trabalhar essa equação, deixa eu ver aqui uma coisa. Na verdade, eu preciso isolar o x2, que é a posição da linha neutra, né? Aqui é o x2, tá certo? Então, aqui, se eu passar o módulo de elasticidade, peso da deformação, ou até se eu multiplicar os dois termos, né, por... multiplicar não, dividir. Tá? Se eu dividir os dois termos da equação pelo módulo de elasticidade vezes a deformação específica do concreto, quando eu multiplico os dois termos da equação pela mesma coisa, eu não altero o resultado da minha equação. Tá certo? Ou multiplicar por... dividir por isso, ou multiplicar por 1 sobre isso, né?
Posso multiplicar por, não sei se assim vai ficar mais, que é a mesma coisa que dividir por isso, tá? Então eu vou multiplicar aqui, dividido por 2, vezes 1, módulo de elasticidade secante, deformação específica, igual, aqui, AS, área de aço, módulo de elasticidade, D menos X2, e aqui, deformação específica do concreto, dividido por X2 vezes 1 sobre módulo elasticidade, deformação do concreto. O que vai acontecer? Esse corta com esse corta com esse, certo? Esse corta com esse, e aí nós vamos fazer uma relação do módulo de elasticidade do aço pelo módulo de elasticidade do concreto, tá certo? Então, antes disso eu vou reescrever aqui as equações, tá? Então, ela vai ficar aqui bx2 sobre 2. Foi só isso que sobrou aqui, certo? Ok? Aí aqui desse lado, AS, módulo elasticidade, dividido pelo módulo elasticidade do concreto, vezes D menos X2 sobre X2. Esse X2 eu vou passar para cá multiplicando, e esse carinha aqui, módulo elasticidade do aço pelo módulo elasticidade do concreto, eu vou transformar isso num coeficiente chamado αe, que é o módulo elasticidade do aço pelo módulo elasticidade do concreto, certo? Por que eu faço isso? Lembra que nós falamos lá atrás da homogeneização da seção? É exatamente isso. Eu crio um coeficiente a partir do módulo elasticidade do aço do concreto. Crio é como se eu estivesse criando um módulo elasticidade homogêneo dos dois materiais. É o que esse coeficiente αe representa, tá? A homogeneização da seção, tá certo? Então, aí aqui vai ficar, passo x2 para cá, b x2 vezes x2 vai dar x2 ao quadrado, né? Dividido por 2, igual a área de aço, vezes αe, vezes d menos x2, certo? Então, se eu pegar isso aqui, multiplico fazendo a distributiva, tá certo? Posso passar o 2 para cá multiplicando, enfim, eu vou ajustar essa equação até reduzir ela, né, simplificar ela aqui ao máximo, até reduzir ela a uma equação de segundo grau. E essa equação de segundo grau, ela vai ficar desse jeito. Não vou entrar no detalhe do desenvolvimento da equação, mas caso queiram também fique à vontade, né? Só ir trabalhando aqui, lembrando que o que vai acontecer, né? Eu vou ter aqui o x2 ao quadrado menos um outro termo, né? Porque na verdade dá até para fazer, tá até mais simples do que imaginamos aqui. Eu passo 2 multiplicando e passo o b dividindo, né? Certo? Então vai ficar aqui x2 ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes a área de aço, αe,
vezes D menos x2 dividido por B, né? O B passa para cá dividindo, tá certo? Então, aqui já seria um termo, poderia até pegar isso, multiplicar por D, depois multiplicar por x2, tirar mínimo, enfim, fazer um monte de coisa aqui, mas vamos deixar assim, x2 ao quadrado, eu vou passar esse termo para cá, vai ficar negativo, eu só vou copiar ele aqui, dividido por B, igual a zero. Então, essa é a equação da linha neutra no estágio 2 puro para uma seção retangular com armadura simples. Eu vou escrever tudo isso para... Tá certo? Então, essa equação da linha neutra, ou de x2, né? Da posição da linha neutra estádio 2 puro, né? Para uma seção retangular com armadura simples. Aí a mesma coisa vai acontecer para armadura dupla e armadura e seção Q, tá? Tá certo? Bom, muito bem. Aí eu já determino aqui, então, a posição da linha neutra. Com a posição da linha neutra, eu consigo determinar, então, agora, o momento de inércia no estágio 2 puro, ou no estágio 2, né? Então, eu vou ter aqui o produto de inércia, ou momento de inércia, ou produto de rigidez, né? A flexão no estágio 2, tá? Isso nós vamos fazer através da curvatura da viga à flexão, tá? A curvatura da viga, ela vai ser uma deformação específica do aço dividido por D menos x2, ou, né, deformação específica é tensão por modulacidade. Então, aqui, tensão na armadura, modulacidade do aço, vezes D menos x2. Certo? Isso por tensão e deformação. Só que a curvatura, como ela é produto da flexão, então ela também pode ser escrita em relação ao momento fletor, tá? O momento fletor dividido pela rigidez, que é o modulacidade do concreto, e o momento de inércia no estágio 2. Ok? Mas quem é o momento? Se eu escrever o momento em termos de tensão, né, é o que? É a força vezes a distância. Força é área vezes tensão. Então, área de aço, tensão do aço, vezes o braço de alavanca Z, eu tenho momento. Dividido pelo módulo elasticidade, vezes o momento de inércia.
certo? Muito bem. Quem quer a tensão na armadura? Tensão na armadura não vai ser momento de inércia, modo de elasticidade. Tá aqui, ó. A tensão na armadura vai ser todo esse cara aqui, né? Mas aí ficaria muito, digamos, extenso, né? Para a gente poder lidar com essa equação aqui. Tá certo? Então, se eu pego essas duas equações aqui, tá? Ou, né, eu passo esse para cá e esse para cá dividindo. Ou melhor, passo esse para lá multiplicando, esse para cá também. Os dois estão multiplicando... Não, aqui está errado. Aqui eu copiei errado, desculpe. Não é a mesma coisa. Desculpe. Tá certo? Bom, muito bem. Tá? Então, aqui nós vamos ter um momento de inércia, quer dizer, aqui não vai ser um momento, pegar essa expressão aqui, né? Passa esse multiplicando para cá, vai ficar módulo de elasticidade do aço, né? A área de aço, vezes o módulo de elasticidade do aço, vezes D, que é D menos X2. Aqui não está direto, tá? Só para... Não pode achar que veio direto para cá, não. Tem todo ainda um trâmite aqui acontecendo. Estou já simplificando, né? Isso vai ser igual uma elasticidade do concreto vezes o momento de inércia no estádio 2. Muito bem. Bom, fazendo aqui as devidas alterações e ajustando essa equação, eu preciso isolar o momento de inércia no estádio 2. Né? Então, o momento de inércia no estádio 2, ele vai ser igual a B vezes x2 ao cubo sobre 3, né? Mais área de aço, vezes alfa E, né? Vezes D menos x2 ao quadrado. Tá? Esse ao quadrado e esse aqui, né, 1/3, eles vão surgir a partir dessa equação, que vai para lá também, e aí vai, enfim, trabalhando toda essa equação aqui, nós vamos chegar nessa daqui do momento de inércia no estádio 2 puro. Tá certo? Por uma viga retangular de armadura simples, tá? Então, todo esse processo de cálculo, na verdade, a gente vai utilizar isso daqui bastante, essas equações, tá? Depois nós vamos usar bastante essas equações. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tá tranquilo, professor. Ok, então, vou continuar aqui. Aí, a gente já vai chegar ali na frente, né? Muito bem. Aqui. Bom, então continuando, né? Como eu havia comentado, de acordo com o carregamento, também com o tempo em que esse carregamento passa a atuar
na seção, ou melhor, na estrutura, né, ele pode provocar uma deformação. Tá certo? Então, essas deformações, elas, por estado limite de serviço, de deformações excessivas, as combinações utilizadas serão essas, né? Combinação quase permanente, que é a carga permanente mais 0,3 da ação variável. Aqui é um psi1 ou psi2, depende do caso, certo? Combinação rara são as cargas permanente e ação variável, valores característicos totais. E combinação quase frequente, que a gente vai ver também. E aqui percebam que claro que essa equação de momento é por uma carga uniformemente distribuída numa viga biapoiada, tá? Mudou a configuração da viga ou configuração de carregamento, essas equações não valem, tá certo? Então, o que ele está demonstrando aqui é que a flecha devido às ações permanentes, elas têm, né, uma certa dimensão. Para as ações quase permanentes, essa flecha aumenta um pouco, e as combinações raras eu vou ter a maior flecha, tá? Por quê? Porque eu teria os maiores momentos fletores, tá certo? Então aqui nós temos as três combinações: combinação permanente, que na verdade é o momento devido à ação permanente; a combinação quase permanente, né, que é carga permanente mais uma parcela da carga variável; e combinação rara. Essas três equações são as mesmas equações de Brenson que nós vimos aqui atrás, a mesma. O que muda? O momento, tá? O momento máximo eu vou calcular para cada uma dessas combinações, tá certo? Que pode ser 0,3 ou pode ser 0,4, dependendo do caso, tá? Onde é que eu vejo isso? Na norma, tá certo? Essas são algumas limitações de flecha de acordo com o uso, tá? Também está lá na norma. Aqui está referenciando 2003, mas 2014, obviamente, né? Tem que atualizar isso aí, né? Tá certo? E no caso da flecha, né, nós temos duas parcelas importantes para considerar no deslocamento final da minha flecha, né? Que são os deslocamentos imediatos, que ocorrem logo após a aplicação do carregamento, tá? E quando é que eu aplico o carregamento? Quando eu retiro o escoramento. Então, eu fabrico as formas, ponho a armadura, né, faço o escoramento e lanço o concreto. Enquanto o concreto está mole, ou não tem resistência, quem trabalha é o escoramento. O escoramento que está resistindo todos os esforços. Concreto endureceu, atingiu 28 dias, retiro o escoramento. No momento que eu tiro o escoramento, é exatamente nesse instante que as cargas são aplicadas na estrutura. Então, são os deslocamentos imediatos, né? Os deslocamentos diferidos, que é ao longo do tempo, tá certo? Eles vão ocorrer justamente em função do tempo, de acordo com a utilização da estrutura, levando em conta a fluência e a retração do concreto, tá? E aí nós vamos ter uma flecha final, né? Uma flecha total e uma flecha diferida, que aí calcula de acordo com o tempo, né, de remoção do escoramento, ou seja, em que momento o carregamento vai ser aplicado, e o tempo, segundo a norma, até 70 meses ou maior que 70 meses, que é o tempo em que, né, ocorre ali todo o processo de fluência do concreto, tá? Os deslocamentos imediatos eu vou multiplicar por um coeficiente, αf, que ele vai levar em consideração justamente essa questão do tempo, tá?
Então, aqui é um epsilon no tempo final e tempo inicial. O tempo inicial é o tempo que eu retirei o escoramento e a estrutura começou a ser solicitada, no mesmo instante. Sei lá, quero tirar o escoramento com 14 dias? Tudo bem, posso calcular. Isso vai implicar, obviamente, que eu não tenho resistência total, então significa que a flecha vai ser um pouco, pode ser maior. Se ela ultrapassa o limite, o que eu preciso fazer? Eu tenho que aumentar a minha seção, aumentar a inércia. Não para ela resistir aos esforços finais, mas para ela resistir no momento em que ela for solicitada, uma vez que eu retirei o escoramento, sem que o concreto, né, atingisse a sua resistência total do projeto. Tá certo? Então, assim, eu posso retirar o escoramento antes? Pode, mas isso tem um custo, tá? Tá certo? Esse rolinha é a taxa de armadura comprimida. Ou seja, só em caso de armadura dupla que, né, esse rolinho vai ser calculado. Caso contrário, ele é zero. Tá certo? E esse parâmetro epsilon t, em função do tempo, tá? Se for para menor que 70 meses, eu calculo por essa expressão, tanto T0 quanto T. Eu quero T0 para 14 dias, só que 14 dias eu transformo, ou melhor, vamos fazer conta redonda, 15 dias, né? Nessa equação, eu tenho que colocar o tempo ali em meses. Então, seria 0,5 mês, tá? Então, aqui, T, aqui e aqui seria 0,5. Para o T inicial. O T final, você pode escolher 60 meses, 50 meses, enfim. Se for menor que 70, basta colocar aqui 50, 50, 60, 60. Agora, se o tempo final for maior que 70 meses, o T é igual a 2. Então, né, isso para o T final. T inicial é sempre no momento que eu retirei o escoramento. Certo? Uma outra questão também, né, pode acontecer de termos idades diferentes em que as cargas são aplicadas, né? Então, eu tenho a carga permanente, que é aplicada imediatamente à remoção do escoramento. Eu posso ter uma sobrecarga de serviço, que é uma carga ainda baixa, né? E posso ter uma sobrecarga de utilização, que já é depois da obra pronta. Então, cada carregamento vai ter um valor específico, ele aumenta gradativamente. Isso é imediato, tempo igual a zero. Aqui eu posso considerar num tempo igual a 1 mês. E a utilização final é quando a obra estiver pronta, né? Posso colocar aqui, sei lá, 6 meses, vai. Essa relação altera também no tempo inicial, tá? Então, aqui, o tempo inicial, né, a somatória das forças vezes o tempo. Então, seria G vezes T0, que é 0, QS vezes 1, QU vezes 6. E divide pela somatória de forças, somatória total. Aí você tem o tempo. Tá certo? Na verdade, é uma média ponderada, tá? Uma outra questão também, por exemplo, quando a gente tem mudança ou alternância de momento fletor na viga, né, por engastes ou porque é uma viga contínua, o que vai acontecer? Perceba que eu tenho trechos diferentes de distribuição de momento, negativo e positivo. Tá? Então, a rigidez equivalente em cada trecho, ela tem que ser calculada, né? A rigidez equivalente do trecho 1, né, do trecho 2, trecho 3, e eu vou multiplicar pelo comprimento a rigidez do trecho 1 vezes o L1, do trecho 2 vezes L2, do trecho 3 vezes L3. E divido pela somatória desse cada um desses intervalos, que aqui no caso seria o comprimento total da viga. Que significa que eu faria
o que nós estamos fazendo aqui? Uma média ponderada da rigidez em relação à distância em que o momento ele alterna, tá certo? A mesma ideia ocorre para a armadura comprimida, né? Se eu tenho variação de momento, eu posso ter variação de taxa de armadura também. Então, na seção negativa, ela tem uma armadura, pode ter, caso venha a ter, obviamente. Então, para cada seção, eu tenho uma taxa de armadura, multiplico pelo respectivo comprimento ali do diagrama de momento fletor, tá certo? E divido pelo comprimento total. Também é uma média ponderada da taxa de armadura comprimida, tá certo? Aqui o cálculo das flechas, né? Aqui essa equação que é da flecha elástica, tá certo? Só que aqui percebam que essa equação é a mesma, tá? A força aqui é permanente mais uma parcela da variável. O módulo de elasticidade do concreto é o secante e aqui é a inércia equivalente para uma combinação quase permanente. Calcula a flecha imediata. Flecha diferida no tempo é a flecha imediata vezes o coeficiente multiplicador alfa-F. Tá? E a total é a diferida mais a imediata. Isso tudo tem que ser menor ou igual a 250, o vão dividido por 250. Tá? Isso para aceitabilidade sensorial visual, ou seja, de deformação excessiva. De vibrações, também. Vibrações é quando a gente anda na laje e você sente a laje vibrando, né? Quando você caminha pela laje, tá? Não significa que ela vá cair ou entrar em ruptura, mas ela não significa que ela pode estar tendo não rigidez suficiente ou deformação, está se deformando de uma maneira excessiva, né? E aqui é calculada a flecha imediata somente para ação permanente, depois a flecha imediata por uma combinação rara, que é permanente mais variável com valores totais, tá certo? Então perceba aqui, ó, inércia equivalente da ação permanente, inércia equivalente da combinação rara. E a imediata, ela vai ser a imediata calculada pela combinação rara menos a imediata calculada somente considerando aqui a carga permanente. Tá? Esse resultado tem que ser menor ou igual a L sobre 350. As duas condições devem satisfazer, tá? Para que a mesma viga esteja aprovada. As duas condições devem ser satisfeitas, tá certo? Muito bem. Agora a relação de momento e curvatura, que obviamente está relacionado à flexão na viga, né? O momento e a curvatura que esse momento provoca na viga, tá certo? Então, a partir disso, nós temos um diagrama chamado diagrama momento-curvatura, tá? Quando submetido à flexão simples, né? Tá certo? A não linearidade passa a ser definida principalmente pelo efeito da fissuração, né? Que a gente já comentou, mas a gente vai falar mais agora. E não apenas pelas relações de tensão e deformação dos materiais. Então, a fissuração passa a ter uma influência, né, significativa no comportamento do material, tá certo? E o que ocorre é exatamente isso aqui, ó. Então, esses são os 3 estádios de fissuração. O estádio 1, que ocorre para valores de momento menores, tá? Momento menor que o momento resistente. Ou seja, no estádio 1 não tem fissuração, tá? Momento maior que o MR. Momento maior que o momento resistente, tá? Até
né, o MY, que é o momento de escoamento. Tá? É o estádio 2. A partir do momento imediatamente maior que o MR, já inicia fissuração em algum ponto na viga, ok? Devido à flexão. Então, veja, vai ocorrer aqui flexão, fissuração na viga. E, geralmente, a gente vai calcular no estádio 2 puro. Calcular só no estádio 1 tem as suas vantagens, mas vai tornar a estrutura economicamente, às vezes, inviável, porque você vai precisar de muita seção para resistir a esse momento, de maneira que ela não sofra fissuração. Tá? Então, não é muito econômico calcular só com momento solicitante menor que o momento resistente à fissuração. Então, perceba que o estádio 1, ele é linear. O estádio 2, quando ele inicia, a gente observa aqui que ele não é linear. Ele tem uma não linearidade. Tá certo? Só que calcular na mão uma não linearidade é algo extremamente complexo. Tá? Isso a gente só vai fazer com a ajuda de um computador mesmo. Agora, para que a gente possa fazer isso de maneira analítica, né, novamente, né, usa o recurso da simplificação. Aí é onde surge o estádio 2 puro, que é essa linha tracejada linear. Tá? Ou seja, linearizou-se esta relação, né, momento-curvatura, para que a gente possa desenvolver isso de maneira analítica. Tá certo? Tá? E o estádio 3, que já para momentos acima do momento de escoamento, ela é não linear, embora pareça linear, mas ela tem uma curvatura muito pequena, acaba sendo considerado como linear, no final das contas, mas é não linear. Tá? Nesse estádio, estado limite último, aqui é a ruptura. Tá? Então, a fissuração, à medida que aumenta o momento, se ele atinge um momento resistente e ultrapassa, inicia a fissuração, e se ele continua aumentando, vai até a ruptura. Aqui é a explicação, né, exatamente tudo isso que eu acabei de falar, tá certo? Aqui é continua, tá? Então, quais são as particularidades do estádio 2? Então, no estádio 2, né, os elementos de concreto armado, tá certo? Não ocorre a transição direta do estádio 1, não fissurado, e o estádio 2, totalmente fissurado. Ou seja, as fissuras na faixa de transição, elas são discretas. Elas vão aparecer em apenas alguns pontos, né, e em uma determinada região da estrutura. Tá certo? E uma vez ultrapassado o momento de fissuração, em certos pontos desse trecho, né, que vão surgir as fissuras, como nós já comentamos, o que acontece, né? A barra de aço passa, né, ou melhor, desculpa, não é a barra de aço, a barra ou a viga, né, ela passa para o estádio 2 puro e a outra permanece no estádio 1. Aonde fissura é estádio 2. Aonde não fissura, estádio 1. Tá? Ou seja, entre as fissuras, nós temos uma seção que ainda está resistindo aos esforços de tração. Tá certo? Muito bem. Então, qual é o objetivo do estádio 2? Né? Representar a média, ou mesmo a integração, entre estádio 1 e estádio 2 puro. Tá certo? Que existe ali numa determinada região da estrutura. Então, existem várias formulações para que vão exatamente retratar essa simulação. A que nós vamos utilizar é a fórmula de Brenson.
Tá certo? Então, aqui também é revisão 2014. Tá? Mas isso em 2003. Aliás, aqui eu não preciso tirar esse 2003, não. Desculpe. Clicar. Que borracha. A partir da revisão de 2003, optou-se aqui pela fórmula de Branson, tá? Na qual e o que a fórmula de Branson, na verdade, ela possibilita, tá certo? Uma interpolação direta de rigidez entre estádio 1 e estádio 2 puro, tá? Que resulta lá na rigidez equivalente, tá certo? Tá? Então, aqui a fórmula de Branson. Essa é a fórmula do SEB 90, que é o Comitê Europeu de Concreto, né? O B é de beton, que é concreto. Aqui, Comitê Internacional do Beton. Tá? Então, ele é em função da curvatura no estádio 2, curvatura no estádio 2 inicial. Tá certo? Aqui tem 2 artigos que vão falar sobre isso. Na verdade, eu vou acabar explicando um pouco sobre eles, mas vou falar rapidamente. Aqui, nesses links, vocês encontram esses 2 artigos na íntegra, né? Que um deles, ele faz o seguinte estudo. Aqui tem uma laje nervurada, né? Uma laje nervurada. E está sendo analisado esse ponto aqui, ó. Esse pontinho verde aqui, tá? Esse é o nó que a gente vai analisar, tá certo? A partir do carregamento, da rigidez, inércia e tudo, o que acontece com essa seção? Aqui uma discretização no modelo de grelha, né? Então foram feitos cálculos analisando os deslocamentos naquele ponto, né? Que está indicado aqui, utilizando 4 processos de cálculo. Processo linear, que é esse aqui que está em roxo, né? O processo experimental, Klein-Cellistre, que é um outro processo já também, tá? O método de Branson, que é esse que está em vermelho, e do SEB 90, né? O que está em azul, tá certo? Então, observe que o deslocamento utilizando uma análise linear, né? O quanto isso não representa. Isso equivaleria, aqui está em milímetros, né? 1,3 milímetros, ao passo que na fórmula de Branson chega a quase 2,5. Então, há uma discrepância muito grande, né, do modo de cálculo linear para o módulo de cálculo mais preciso, como a fórmula de Branson, por exemplo, que é a que a gente vai usar. E aqui é uma análise do estádio 1 e 2 daquela laje de grelhas, dessa daqui, né? O que está em vermelho é estádio 2, o que está em preto é estádio 1. Então, depende muito da geometria, do carregamento, de como que essa estrutura ela está aí concebida, né? Isso vai afetar na distribuição dessas tensões. O que vai fazer fissurar? Tensão de tração, né? Tensão de compressão não vai fazer fissurar. O outro artigo, ele analisa uma viga em seção T. Aqui observe que a parcela de carregamento, né, ela vai ser aplicada dessa maneira, tá certo? Conforme está descrito aqui, para aquele cálculo das deformações excessivas. E aqui também é o comparativo para uma análise linear e 2 análises não linear, no caso da fórmula de Branson e do SEB 90, tá? Então, numa análise linear, nós teríamos uma flecha de 1,2 e toda a peça estaria no estádio 1, como se ela não fissurasse. Já no SEB 90 e na fórmula de Branson, a gente observa que a viga, né, nos 2 casos, as regiões de estádio 2 e estádio 1 são as mesmas. O cálculo da flecha é muito próximo um do outro, né? A variação muito pequena, tá certo? 2 milímetros de diferença.
Distribuição de esforços também sofre variação. Tá? Aqui uma análise linear e aqui não linear pela fórmula de Brenson e aqui SEB 90. A gente pode observar que os esforços NBR e SEB 90 os valores são praticamente os mesmos, né? E aqui a gente observa numa análise linear uma distribuição de esforços bem diferente. Há uma discrepância bem grande, tá certo? Aqui na realidade é um exemplo, deixa eu ver se continua, né? Então, por exemplo, o cálculo do momento de fissuração, né? Aqui é só um exemplo numérico, tá? Substituindo, eu calculo o momento resistente, momento de fissuração. Calculo o momento máximo para uma combinação quase permanente. Comparo. O momento calculado é maior que o momento resistente? Sim. Então, eu preciso aplicar. Significa que a viga está no estágio 2 e eu tenho que usar a fórmula de Brenson para calcular a rigidez equivalente. Momento máximo menor que o momento de fissuração, estágio 1. Não preciso aplicar a fórmula de Brenson. Tá certo? Muito bem. Basicamente isso. Aqui é o cálculo da inércia inicial e do FCTM. Tá certo? Aí eu vou aplicar, né, na fórmula de Brenson. Só que para isso eu preciso calcular quem? O momento de inércia no estágio 2 puro. Então eu calculo x, através daquela equação que nós vimos. Calculo o momento de inércia, né, por aquela outra equação. Aqui é d menos x2. Opa! Aqui está certo, mas aqui saiu errado. Aqui não é vezes, aqui é menos, tá? Aqui está certo. Então, substituindo os valores, calculou x, substitui aqui, tem o d alfa e, que é a relação molaridade do ácido pelo molaridade do concreto, calculo o momento de inércia no estágio 2. Ok? Aí, substituindo os valores aqui na fórmula de Brenson, eu tenho a rigidez, o momento de inércia equivalente. A rigidez equivalente é quando eu multiplico o momento de inércia pelo módulo da cidade do concreto. Aí sim eu tenho a rigidez equivalente aqui, tá? Essa rigidez equivalente é que eu vou usar para calcular a flecha, tá certo? Aqui é um exemplo de laje, tá? Por isso que está aqui tabela de Kizern, tá certo? Então, no cálculo da flecha entra um coeficiente alfa 2 aqui, tá? É isso que está a mais, mas por conta de ser um exemplo extraído de um exercício de laje. Ok? Então, calcula aqui a flecha inicial, aqui é o alfa 2, que eu te extraio da tabela de Kizern. A carga, aqui a flecha diferida no tempo, aqui a flecha imediata, flecha diferida no tempo, eu preciso calcular esses parâmetros, né, epsilon t0 e epsilon t, ou seja, o delta epsilon, ok? Como não tem armadura de compressão, rolinha é zero, tá? Então o alfa f vai ser a própria variação desse coeficiente epsilon, ok? Demais aqui, tá? E a flecha diferida no tempo, tá certo? É a flecha imediata vezes o coeficiente alfa f, tá? E a flecha total é a flecha diferida no tempo vezes 1 mais alfa f, ok? Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo, professor. A gente vai fazer exercícios, né, sobre isso. São exercícios extensos, tá? Então já vou avisando que esses exercícios são longos, mas são bem tranquilos. Só são um pouco trabalhosos, mas são bem tranquilos. Muito bem.
Bom, algumas considerações. O que acontece na realidade? O concreto ele tem uma fragilidade perante os esforços de tração. Isso faz com que surjam fissuras, né? Principalmente na borda tracionada, ok? E isso, quando se trata de estrutura de concreto, é inevitável, tá? A estrutura de concreto ela vai fissurar. Por isso que esses estudos aqui levam em consideração a fissuração, porque isso vai acontecer. Mas quando a gente fala de fissuras aqui, nós estamos falando de um limite de fissuras dentro da norma. É algo de décimo de milímetro, né? Não de trincas que atravessam a seção inteira. Estamos falando de fissuração de coisas de dimensões muito pequenas, tá certo? Mas enfim. E é justamente por conta do aço, né, que é quem acaba absorvendo as tensões nessas regiões fissuradas, certo? Por isso é que não há perda de capacidade portante da estrutura. Porque se não fosse pelo aço, ela fissurava aí, e aí entraria em colapso sem nenhum aviso, né? Tá certo? Então tem que ser feito um controle de abertura de fissuras, e aí a gente vai ver depois como é que faz isso também, tá? E quais são os parâmetros e critérios para isso, tá certo? Então, só um segundinho, por favor. Pronto, Camila, desculpe. Às vezes a minha cachorra ela se empolga demais. Bom, vamos lá. Tá? Então, a questão da abertura de fissuras, isso tem vários aspectos, né? Tem a questão do conforto, uma sensação, mesmo que essa fissura ela não provoque algo, não tenha assim um risco significativo. Claro que toda fissura ela vai oferecer risco. Por quê? Significa que a seção ela está fraturada, ela não tem a mesma resposta aos esforços que foram quando a viga foi dimensionada. Então você tem uma viga toda fraturada, fatiada, ou seja, com seções variando de rigidez, tá? E, por exemplo, você pega obras de 30 anos atrás, não tem essa consideração. Essa consideração ela passou a ser adotada a partir de 2003. Então, as obras mais antigas, elas não têm isso. Então, é comum a gente achar obras antigas com mais de 20 anos, né, mais de 20 anos, 30 anos, com bastante fissura. E com fissuras que, às vezes, atravessam a seção toda. Significa que vai cair? Não, necessariamente não. Mas aquela seção, isso é fato, não trabalha mais da mesma maneira, tá? Tá certo? Então, isso pode afetar a funcionalidade da estrutura, estanqueidade no caso de piscinas ou reservatórios, tá certo? Então, tem vários aspectos envolvidos aí. Então, por exemplo, o concreto que não tem armadura, ele vai atingir um FCT, que é uma resistência à tração, e vai fraturar. Tá? Não tem resistência nenhuma, praticamente, muito baixa. Quando eu adiciono essa armadura,
eu passo do FCT, da resistência à tração do concreto, para a resistência à tração do aço, tá certo? Mas isso não impede a fissuração, ela impede a ruptura, a ruína, o colapso, mas não impede a fissuração. Por quê? Porque o aço vai se deformar, então vai haver fissuração, tá certo? Então, para verificação da fissuração, assim como na deformação excessiva, eu vou calcular o momento de inércia efetivo para cada seção, só que agora eu vou usar a combinação frequente de ações, tá? E não combinação quase permanente, nem rara e nem permanente. Somente as ações frequentes, tá certo? Aí, a partir daí, faz a verificação do estado limite de abertura de fissuras para as combinações frequentes, tá? E aí a gente vai ver esse passo a passo, tá certo? E para verificação da fissuração, a gente tem alguns, quer dizer, são essas duas fórmulas aqui. Depois eu volto lá, que eu acho que que a gente precisa entender. Aqui tem um detalhe muito interessante. A norma, ela diz o seguinte, que o controle de abertura de fissuras, essas duas equações que ela apresenta, elas não representam, tá? Acho que ele fala isso aqui. No sentido, diâmetro, resistência, onde é que está? Não. Não tá. Bom, tudo bem. Pensei que estava escrito aqui. Então, a norma ela diz o seguinte, essas duas equações, elas não representam a abertura de fissura. Não quer dizer que a fissura vai abrir com essa dimensão. Ela representa uma tendência, uma probabilidade. E não é uma ou a outra, tá? Aqui, para verificação da abertura de fissura, eu vou usar o menor dos dois valores. A gente está muito acostumado, por exemplo, a falar, tal coisa... Epa. Acho que já foi para baixo. Né? A gente vai, por exemplo, vamos dizer aqui, sei lá, espaçamento horizontal, né? É o maior ou igual de 3 condições. Aí tem as 3 condições aqui. É o maior dos 3, tá? Aqui, a fissura é o menor dos 2. O menor. Aí você pergunta, poxa, mas não deveria ser o maior? Só que, na realidade, eu estou analisando a abertura de fissuras por critérios diferentes, tá? Então, perceba que aqui eu tenho tensão da armadura, modo elasticidade do aço e resistência à tração média do concreto. Tá certo? Tem uma resistência média do concreto à tração. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos calculando as duas coisas. Quando eu considero a resistência do concreto à tração, quanto que eu abro de fissura? A probabilidade, vai abrir tanto. Nessa outra equação, nós temos aqui essa taxa, que é o ρr, que é uma taxa de armadura na região tracionada, que é a área de aço dividida pela área de concreto que envolve a armadura. Né? E aí eu vou voltar aqui. Certo? Essa área de concreto, segundo a norma, é 15 vezes o diâmetro para todos os lados. Obviamente, o que extrapola a seção desconsidera e o que se interpõe, né, sobrepõe, aliás, também eu desconsidero. Então, eu pego os limites máximos. Os limites quais são? A própria seção transversal da viga e a altura total aqui. Então, eu tenho aqui uma área de concreto que envolve a armadura tracionada. Tá? Eu divido a área de aço por essa área de concreto.
aí eu tenho uma taxa de armadura para essa região de concreto. Tá certo? Então perceba que aqui nós estamos fazendo duas análises diferentes. Tá? O primeiro termo, se vocês olharem aqui, ó, é igual, exatamente o mesmo. Aqui tem tensão da armadura pela molaridade, aqui também. O terceiro termo é que é diferente. Duas vezes a tensão, duas vezes a tensão dividido pelo FCTM. Tá? Se eu pegar isso aqui e separar, eu posso escrever assim, ó, tensão da armadura vezes o módulo da elasticidade do aço vezes duas vezes a tensão da armadura dividido pelo FCTM. É a mesma coisa. Tá? Observe que o primeiro e o segundo termo das duas são iguais. O que muda? Isso aqui, ó. Aqui eu considero uma taxa de aço para uma determinada área de concreto, que envolve as barras tracionadas. Nesse caso, eu tenho qual é o efeito da tensão da armadura pela tensão resistente do concreto, a tração. Então, eu calculo a abertura de fissuras, levando em conta a resistência à tração média do concreto e levando em conta a taxa de armadura na região tracionada. Tá? Então, não é que esse ou esse, é o menor dos dois. Por quê? Quando eu considerar a resistência do concreto média, vai abrir tanto de fissura. Quando eu considero a taxa de armadura, vai abrir tanto de fissura. Mas por que eu pego o menor? Significa que esse é mais eficiente que esse, por exemplo. Se o W1 for menor, significa que nessas condições o W1 é mais eficiente do que o segundo caso. Ou seja, os dois atuam para resistir à abertura de fissuras. Eu tenho os dois casos atuando simultaneamente, não é um ou outro. Por quê? O concreto está lá. Esse concreto tem um FCTM. E aqui essas barras tem uma região. Então eu tenho um ρ, tenho aqui um ρr. Tá certo? Essas duas coisas estão na viga. Eu não estou dissociando uma coisa da outra. Mas eu posso verificar, poxa, quem tem mais eficiência no combate à abertura de fissuras? A resistência do concreto, a tração, ou essa taxa de armadura? É isso, tá? Então, isso gera um pouco de confusão, justamente porque nós estamos habituados a olhar desse jeito. Porque a gente pensa assim, abertura de fissura é algo ruim. Tá? Então, por que eu pego o menor e não o maior? É que, na verdade, não é um ou o outro. Eu estou analisando qual dos dois é mais eficiente. O que for mais eficiente, obviamente, é o que proporciona a menor abertura de fissura. Por isso aqui ele passa a ser a probabilidade. Tá certo? Ficou claro? Sim, professor, deu para entender. Ok. Muito bem. Estamos chegando aqui no cartaz. Okay. Muito bem. Alguma dúvida, alguma pergunta, Camila? Não, tá tranquilo, professor.